tarde, gente. Alguém trouxe alguma coisa aí sobre o material que eu falei ontem? Sobre as colhedeiras? Professor, eu dei uma pesquisada aqui. Boa tarde. Eu dei uma pesquisada aqui sobre as colhedeiras aqui, mas o que o professor quer saber especificamente? O professor quer comparar alguma coisa? Lá na case, Adalto, qual que é os tipos de colheitadeira que vocês têm? A axial? Professor, lá na case, a gente só trabalha com modelo axial. Só axial? Axial com um rotor só. Um rotor só? Um rotor grande, sabe? Esse é o modelo de colheitadeira que a gente trabalha, sabe? Não tem nenhum outro modelo que tenha dois rotor ou trabalha com sistema híbrido, com rotor e cilindro? Não, professor. No Brasil, atualmente, não. No exterior, eu não tenho certeza, mas no Brasil, eu tenho certeza que não. Uhum. É só um rotor que faz o serviço lá de trilha e... De trilha, né? Ô, professor. Oi, não. Só que saiu uma máquina nova agora da New Holland, a TX. Não era para comentar, Pia, é segredo do Estado. Boa tarde, professor, tudo bom? Ela trabalha com cilindro e com rotor. É híbrida, então? Híbrida. Tá fazendo teste já aí pela redondeza. Já foi feito e já foi aprovado. Tem dois modelos, a maiorzinha e a menor. Sim. Gente, eu tô perguntando isso para vocês o seguinte, o do Adalto falou, a gente tem no mercado, as mais comuns que a gente fala, a axial, tem gente que fala que é de cilindro ou a radial e depois as híbridas, tá? A Massey, ela tem os dois modelos, inclusive ela tem também ainda acho que com duplo rotor, que é uma característica que quem lançou foi a CR que lançou isso no mercado. Né? Isso. Mais de 45 anos. Oi? Mais de 45 anos no mercado aí. Ah, tá bom, Natália. Nós também possuímos dois modelos, professor. Eu não sei se vocês viram também, a John Deere viu que o sistema eficiente também lançou esse sistema com duplo rotor também. John Deere... Copiaram, né, senhor? Fazer o quê? Professor, na verdade, todos copiaram da case, né? Porque essas bostas tudo aí era com cilindro batedor, né? Daí a case foi lá e lançou, com certeza. Botaram o gado Holland. Verdade, os caras estão na Ô, vai ficar criando intriga aí, rapaz. Presta atenção na aula. Cala a boca aí, Polaco. Defenda aí, que nós que criamos essa bosta de modelo axial aí. Mas nem nasceu esses dias que é legal, hein? Coitado. Presta atenção na aula, por favor, aí. Ô, Gilson. Acabaram de lançar uma máquina aí, então vocês vão gloriando aí. Gilson. Diga, Mato. O que vocês usam lá na propriedade? Qual... É uma John Deere 6200 SLC. E é com rotor. Tipo rotor? Mentira, doutor, é o batedor. Batedor? Cilindro batedor, sem mentira. É a de cilindro, então. Cilindro batedor. Ela tem dois, né? É um mais embaixo e outro mais em cima. Isso. O de baixo, ele tem uma chapa de ferro dentada que ele usa para moer, né? E ali que a gente regula também a abertura e fechamento do côncavo. Eu nunca reparei, mas tem até um negócio lá, uma manivela gigante para você regular a abertura e fechamento do côncavo, caso você queira, dependendo da cultura que você está colhendo, né? Certo. Gente, eu estou falando isso aí para vocês o seguinte, nós temos no mercado... não é muito diferente a gente falar assim, que eu tenho um sistema que é axial, radial, elas, no caso, funcionam basicamente parecido, né? Não é entre uma marca e a outra. Na verdade, a gente vai ver que é muito diferente, uma que é cilíndrica, igual você está falando, Gilson, e as com rotor. Essa muda bastante. Agora, quando a gente falar que ela é híbrida, ela trabalha conjugado, os dois. A gente vai ter cilindro e, no caso, rotor junto. Se eu não me engano, igual vocês falaram aí, o pessoal da New Holland falou aí, que lançou agora essa híbrida,
A que eu tinha visto, por exemplo, trabalhando no híbrido aí, da Massa e da Valtra já tinha essa daí, trabalhando desse jeito híbrido, tá? A gente viu falar muito, por exemplo, das TC. As TC diz que foi o Fusca aqui, das colheitadeiras que o pessoal vendeu bastante, né, inicialmente, né? Ainda vende, né, professor? Fala muito bem. Até hoje vendem também. O que o pessoal mais procura é a TC lá. É a relação custo-benefício, né, Lico? Acho que em relação a preço, ela é um pouco mais baixo que a CR, né? Sim, bem mais baixo. Mesmo ela trabalhando com um sistema que conjuga sistema pneumático e hidráulico, né? Ela é bem procurada. Porque a CR, na verdade, ela é toda hidráulica, né? E é uma característica que a gente vê das outras máquinas, e também trabalhar com quase todas elas hidráulicas. Por isso que eu falei para vocês fazer um levantamento e ver qual que vocês tinham, por exemplo, onde as empresas que vocês estão trabalhando, tem essas diferenças aí. Quer ver? Ô Jordani, você está aí? José. Tô aqui, Matos. Fala um negócio para mim. Qual que é os modelos que vocês têm lá? As híbridas e as axial? Olha, professor, eu não sei dizer ao certo, mas se não me engano, como é que é? As que tem nomenclatura no 98 são as híbridas. Certo. E as 96, se não me engano, são as axiais. Eu não sei ao certo. Uhum. Tá. Gente, nós vamos começar. Eu vou começar a apresentar para vocês os slides. A gente tem algumas diferenciações aí que é para vocês entenderem o que é essa questão de axial e, no caso, quando a gente tem um sistema híbrido ou um sistema só com cilindro, tá? De trilha, que o pessoal chama ali. Então, é um negócio assim, um pouco diferente em relação, mas a função é a mesma. As regulagens, geralmente está atrelado aí, no caso, a abertura e fechamento do côncavo, o tipo de gengiva que você vai colocar, por exemplo, no rotor, tá? E aí entra, no caso, uma questão também do operador lá, que ele vai estar, no caso, ajustando a máquina para diminuir a perca, né? Mas vamos comentando, que qualquer coisa que vocês tiverem que colocar aqui, eu vou começar a abrir aqui com vocês. Qualquer coisa que vocês tenham que acrescentar para ajudar a gente aí, ó, fica melhor, tá? Eu acho que, em termos, em relação a TC, que trabalha, por exemplo, com um sistema pneumático, são alguns processos que ela usa a parte pneumática. O restante, por exemplo, não sei se a debulha lá ou alguma coisa que vai estar atrelado a elevação, algumas coisas lá, então usa a parte hidráulica também, tá? E nas outras marcas aí a gente vê que tem muita coisa que está atrelada à flutuação, no caso da plataforma, está ligado ao sistema hidráulico. O que a gente ganhou muito com isso, gente, é quando a gente começou a usar o sistema PWM. Não sei se vocês já viram falar disso. Alguém já viu falar ou não? PWM? Que é um... Já ouvi falar, mas eu não sei o que é, na verdade. Eu só, ouvi eles falando de longe, assim, sabe? Então, gente, é um sistema que o cara modula o pulso elétrico. Fecha o microfone aí. Tá? O pulso elétrico que vai estar acionando, no caso, solenoide, válvulas, algumas coisas assim. Então nem sempre, gente. Ô, Polaco, faz favor de fechar esse microfone, Estrovado. Deixa aí. E a gente vê, gente, que quando eles começaram a usar esse sistema aí, eu tive como ampliar aí a parte de controle em toda a parte eletrônica. Então, se a gente pegar o industrial de uma máquina aí, que é o que mais usa, por exemplo, para o controle da debulha e depois o restante, vocês vão ver que estão usando muito isso, tá?
E nos tratores a gente tinha visto falar lá a questão, por exemplo, quando a gente fala de acionamento por as embreagens eletrônicas lá, ou hidráulicas, que também vocês vão estar utilizando aí. Os pulsos são muito curtos em espaço de tempo, e às vezes ele não precisa ficar ligado à pressão totalmente. Até ela cair, ele dá outro pulso e começa, no caso, a fazer os acionamentos. Isso não altera, por exemplo, o funcionamento no caso da máquina, tá? Mas é uma coisa assim que deu, no caso, uma solavancada em relação aos sistemas eletrônicos quando começaram a usar esse sistema. Na verdade, a largura do pulso que, no caso, foi mudada. Então, eu posso trabalhar isso N vezes, da forma que eu quiser, aí, na hora que foi determinado lá na parte de engenharia. Bom, nós vamos falar aqui algumas coisas de manejo e pós-colheita, e regulagens da nossa colheitadeira. Então, tem o processo de colheita, operação e operador. Sistema para que constitui a colheita, as partes que vão constituir, no caso, a colhedora, uma colheitadeira. É muito difuso essa questão de chamar de colhedora ou colheitadeira. O pessoal que é da cana, ele fala que o deles é colhedora. E aqui embaixo, quem mexe com grãos, de uma forma geral, o pessoal fala que é colheitadeira. Porque diz que modifica a planta, o tipo de caule que é utilizado, esse negócio todo, tá? As diferenças do sistema de trilha, que a gente vai estar vendo aqui, o que a gente pode ajustar, e classes, no caso de colhedoras, ou das colheitadeiras. Então, a gente tem classe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 já. Isso aí normalmente está atrelado, por exemplo, à capacidade de carga dela aqui no graneleiro e potência de motor, gente, tá? Tá diretamente ligado nessa forma. E rendimento operacional, isso aqui também realmente está ligado à parte de operação, e qualquer bom técnico não é que vocês tenham que ser operadores. Na verdade, você tem que, no caso, saber orientar, no caso, o operador, para ele, no caso, tirar melhor rendimento possível, por exemplo, da máquina, tá? Porque mesmo você não sendo o operador, às vezes vocês vão ter que fazer ajuste, depois já deve ter acontecido com algum de vocês, ter que ir lá na propriedade e colher lá um determinado ponto, o cara ver como é que está sendo a perca, ou depois que foi feita a regulagem. Acho que alguns já tiveram essa experiência aí, no caso, no campo, né? Não sei, o pessoal da Tornil ou da Case lá já tiveram no campo fazendo isso aí já, não? Já vendo, professor, só vendo. Mas você não chegou Já vi. a operar, Adalto? Não, professor, lá eles têm restrição, a gente não pode operar. Bom, assim, colher não, né? Certo. Lá na NIL, gente. Não. Só vendo também. Não cheguei do lado, vi como é que funciona o processo e tal, mas não pode operar. Por enquanto, só depois fazer o curso. Ah, tá. Beleza. Bom, gente, mecanização ou processo aqui, ó, peguei aqui alguma coisa mostrando aqui uma da Valtra aqui. Inicialmente fala em colheita, tá? A questão, por exemplo, era feita toda manual antigamente. Só que hoje, com a demanda que a gente tem e a produção que a gente tem, sem chance a gente falar que vai colher aí, no caso, alguma coisa manualmente. A não ser que o cara tenha um tipo de cultura que é muito pequeno, restrito, e aí ele acaba fazendo dessa forma que às vezes o custo não compensa ele ter, no caso lá, a mecanização. Mas, de uma forma geral, quando produção em larga escala, aí o pessoal está utilizando, no caso, normalmente aí o sistema de mecanização para poder acelerar o processo, tanto na casa da colheita, quanto preparo, plantio. Então, a gente vê essa aceleração aí, ganha as janelas aí, no caso, que a gente tem de tempo. Não dá para você mudar para horário? Já está agendado. O que a gente tem aqui? Autores, no caso do processo. Então, a gente tem aqui a cultura, que é soja, o implemento que a gente vai estar usando na parte da colheita, que é a nossa colhedora, a colheitadeira, e
a operação e quem, no caso, é realmente aí o que vai estar interligado com o produto, que é a soja, propriamente dito, tá? Aqui fala em soja, mas qualquer produto ou que você esteja produzindo. Então, se eu falar em sei lá, semente ou falar de grãos aí, tem a soja, tem o milho, tem arroz, tem trigo, sorgo, então uma série de coisas aí, tá? Não somente aí a questão, por exemplo, que a gente está falando aqui da soja, né? Depende aí a época e o tempo de produção. E o senhor sabe que a nossa é número 1 em colheita de soja, né? Colheu mais em 8 horas Quem? trabalhadas. New Holland. Ah, tá bom. Verdade, meu. Número 1 também é arroz. Arroz aqui na nossa região, acho que é mais restrito isso. Não sei se tem alguma coisa plantada. Tem? Alguém Não, sabe não, dizer? é outros lugares. Aqui Uhum. não. Na região é poucos. É poucos não tem, na verdade. Isso daqui, gente, é um gráfico que o pessoal faz um levantamento para ver, por exemplo, qual que são os gaps ou o que a gente tem que, no caso, estar verificando aí, por exemplo, na hora da colheita, no caso da soja. Cultura, no caso de soja, o material, o solo e a lavoura aqui o meio, a máquina vai ser a colhedora, né? A gente tem aqui a mão de obra agrônomo, ou operador, ou se não aí o próprio técnico agrícola, aí, dependendo da situação. E os métodos aí vem a parte de velocidade, regulares, que tem que ser feita, por exemplo, para cada tipo de cultura que vai estar, no caso, utilizando. Aí a gente, só para a gente, no caso, fazer um levantamento, então eu tenho aqui a mão de obra, operador ou mais o agrônomo ou técnico aqui, treinamento, experiência, remuneração, gratificação, responsabilidade, participação, qualidade de vida, no caso do camarada, os materiais, a densidência natural, a retenção, no caso de ácido, uniformidade de maturação, acamamento, densidade, espaçamento, inserção, no caso da vargem, altura da planta, variedade, característica da soja. Então, algumas coisas que tá interligado. Para nós, o que vai realmente aqui pegar aqui em relação a isso aqui é o tipo da máquina e o método lá. Então, a gente tem aqui a avaliação de qualidade, avaliação de perdas, picador, peneiras, ventilador. Ô, Mato, é normal tá caindo esse negócio, viu só no meu que tá caindo? Eu acho que é a tua internet aí que tá pifada hoje. Pifa, tá louco? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal. Já te falo. Ó, todo mundo que entrou não caiu, Gilson. Você não tá escutando aí ou caiu mesmo? Ah, você para de falar do nada, hein? Deve ser algum problema de internet. O restante, quer ver? Ó, a Dalton tá escutando, normal? Escutando normal, professor. Chega esse polaco aí. Tá querendo dar o pialo, viu? Sai fora, mano. Tá bom. Tô prestando atenção na aula aqui, só que tá aparecendo lá desconectado, não sei por quê. Mas aqui a internet tá boa. Mas chegou a cair, Gilson? Não, ele falar, como é que é? Reconectando você na reunião. Ah, às vezes pode ser problema do sistema também. Eu tô mexendo aqui, só tô vendo a aula. O Teams. Tá? Às vezes pode ser isso. Você tá entrando pelo computador ou tá entrando por celular? É uma porcaria do computadorzinho aqui que eu tenho. Às vezes é o próprio Teams aí na hora da conexão. Bom, mas vamos lá, ó, gente, aqui, ó, a colhedora, ó, a colheitadeira, a gente tem que ver primeiro se ela é radial ou axial, tá? Porque isso muda totalmente, por exemplo, o tipo de regulagem que vocês vão fazer, dependendo da situação. A capacidade, tamanho da plataforma, tipo de plataforma. Sensores de perda, distribuição de palha, conservação e manutenção.
Tá? Isso aí está atrelado, por exemplo, a custo operacional que a gente vai ter, no caso, para a utilização de uma máquina. Quando a gente falar assim, se ela é radial ou se ela é axial, aquilo que a gente já vinha falando para vocês, é a modificação que a gente vai ter na parte da máquina e a forma que ela vai, como é que ela vai fazer. Ela tem a parte de corte, depois tem a parte de debulha dela, né? Separação. Então a gente vai ver, no caso, cada um desses aí. Aqui é mais atrelado para a gente ver o que vai demandar aqui a parte de mão de obra. Então, a gente tem a parte de mão de obra, que é o operador, ele pode estar ligado à parte do meio, que é o solo, a lavoura, que é a preparação, o tipo de cultura que quem vai estar determinando aqui é o técnico, pode ser, por exemplo, a parte de a cultura, o tipo de cultura, e a mão de obra aí também a questão de operação no caso da máquina, tá? Eu já havia falado para vocês a questão, por exemplo, o pessoal recrimina muito a questão do jogar muito problema que acontece na máquina por causa do operador, que diz que o operador não sabe operar. E a gente está vendo que, conforme vai aumentando a capacidade, por exemplo, tecnológica da máquina, para dar menos perca, aí, a gente não pegar, por exemplo, um cara que seja mais esclarecido, principalmente o operador, ele vai ter dificuldade, no caso, na operação. Tá? Apesar que, se o cara faz muito tempo e ele vem evoluindo junto com a parte, no caso de maquinário, ele também vai se adaptando. Isso facilita também. Tá? Porque a partir do momento que eu tenho um profissional que ele conhece o processo desde o que era mais primitivo até o mais tecnológico, a perca ou a forma como é que ele vai estar utilizando aí, no caso do equipamento, vai melhorar aí, no caso, a produção em relação a isso daí. Mão de obra aqui, ó. Operador é capaz, tá? Aqui fala aqui que a máquina é complexa para realizar várias operações simultaneamente. Isso quer dizer que, quando a gente fala que o industrial, por exemplo, a máquina, que a gente está falando da parte de mecanização, o objetivo principal, por exemplo, do motor de combustão é tocar o industrial, tá? Para que ele possa realizar, no caso, para que ele foi, no caso, determinado, que é a parte de colheita e debulha, tá? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta estranha a vocês. Qual que é a melhor máquina hoje para colher? Quer ver? O que vocês vão responder? Cada um vai falar uma. E o Holland? E o Holland? CR. Natanael, já que você falou isso, por que você acha que a New Holland é melhor hoje? Na verdade, a máquina é muito boa para cultura de verão. De inverno ela não é tanto. De inverno é mais ATC. Certo. Mas para de verão ela é a melhor máquina hoje no mercado. Com menos perca, ela colhe mais rápido, entendeu? E é uma máquina excelente. Maior gabine do mercado aí. Só vantagens, né, professor? Quer ver, ó? Ô Gils, o que vocês falam da case? Não fala nada. Então, seu Madison, o negócio é o seguinte. Eu vi uns caboquinhos falando aí que a questão de colher rápido, mas a tendência não é colher rápido, a tendência é colher com qualidade. Não, tá certo, você tá certo. Em relação, sim, à melhor máquina, o que eu posso dizer para o senhor? Às vezes até, sei lá, uma pica-pau velho que o rapaz tem na casa dele lá é boa, pois. Tá bem reguladinha, tá naquele tipo que só vai. Mas em termos de máquinas novas, sim,
Uhum. Obviamente, eu não vou deixar de falar da marca da concessionária que eu trabalho, né? Sim. Porque temos direitos autorais e nós temos que falar bem da nossa marca. Olha. A questão é que a Case, hoje em dia, para colher feijão, não tem melhor. Não se vê falar. Só que muitos optam por outras máquinas, por causa da questão financeira, que o preço é um pouco mais elevado, digamos assim, a Case, né? Certo. Só que quem compra uma 41, uma 61, uma 7230, 92, não sei o quê, não se arrepende. Obviamente, a máquina hoje em dia é feita para ser autopagar, né? Você Certo. compra uma máquina de 400 mil, que seja, vamos supor, se você tiver serviço para ela, em questão de pouco tempo, ela se paga. Você tirou o dinheiro que você investiu nela, você tirou colhendo para os vizinhos, colhendo empreite, esse negócio aí. Agora, se você quer colher um feijão, mas aquele feijão que não parte, olha, bem, mas só que aí detalhe, né? A máquina tem que estar muito bem regulada. O rotor tem que estar com a gengiva correta, a peneira tem que estar na abertura certa, a velocidade, a força do vento, digamos assim, tem que estar ideal. Não é simplesmente chegar lá, e sai da frente. Não é assim. Tá certo. Viu? Aí vem a questão do caso do operador, né, Gilson? Porque a gente fala de pegar uma máquina, se o operador que está em cima, ele está lá operando e o cara sabe, no caso, tirar o máximo de proveito da máquina, acaba fazendo isso que você está falando, mesmo ele com um equipamento que não seja tão adequado, tirar um bom proveito, né? Existe, logicamente que existe o pessoal falando, igual você estava comentando aí, a questão de colher o produto que seja de boa qualidade, quem vai fazer semente, por exemplo, tá? Quando o cara vai fazer semente, ele tem que ter uma máquina que, por exemplo, evita que quebre, no caso, por exemplo, o grão, né? Sim, exatamente. E aí a gente vê alguns comentários, o pessoal falar aí, no caso, Só que daí nós temos outro ponto de vista também, que a gente, por ter, assim, conhecimento na lavoura, né, por causa dos pais da gente e tal, né, digamos assim, fulano é acostumado com a marca New Holland. certo. Não tem perigo, pode chegar Deus e o mundo lá falar para ele que a Case ou a Valtra é melhor, ou o Massey, alguma coisa assim. O caboclo vai só na New Holland, não adianta. É aquele costume já. Por quê? Porque eu já sei que se estragar aquele rolamento lá, eu troco por conta, eu já troquei da outra que eu tinha, Certo. digamos assim. Se precisou trocar óleo, eu já tenho óleo aqui, meu trator da New, vamos supor assim, a máquina também, né? É só o mesmo óleo e tal, e fechou o pacote. A pessoa acaba optando pela aquela folia de comodidade, que a pessoa entra naquela zona de conforto. Não, essa máquina tá boa para mim, se eu for trocar, pegar uma maior, por exemplo, né? Eu vou pegar da mesma marca, né? Não tem. Isso é verdade, senhor. Quer ver, ó, o Jordani, o que o pessoal fala da máquina de vocês? Pega fogo. Pega fogo. Mas escutou? Eita. Tem que falar bem, né? Falar mal já tem bastante gente falando. Sim. Viu? Mas eu falo isso porque cada um tem as suas características, na verdade. Tem sempre o pessoal que está na marca sempre vai falar que a máquina faz alguma coisa melhor. Quer ver, Adalto, o que o pessoal comenta lá dentro da própria empresa da Case, por exemplo? O que fala de melhor da máquina? Professor, que nem o Gil estava falando ali, a nossa máquina ali é que tem menos perca por não quebra muito grão, sabe? Certo. Não tem perca por colher. Assim, a perca dela é, vamos supor, perca em rendimento, perde para as outras, nem os caras falaram, e é verdade, essa amarela colhe bem mais que eles, mas perde bem mais também. Pode colocar na linha deles aí, que eles jogam bem mais fora, espalha bem menos, entendeu? Então, Aí eu já gostaria de levantar uma questão, por causa que lá, como eu falei, nós temos uma máquina velha, né? Por causa que dá preguiça de comprar uma nova, porque não tem precisão de comprar uma máquina grande, sendo que aquela está dando conta dos terrenos que nós temos, né? Certo. Nós escolhemos, vamos supor assim, 30 arqueiros.
Aham. Gastamos uma semana para colher. Bem de boa, assim, bem tranquilo. Sem se matar. Sem se matar, nada de loucura. Nós temos um caboclo lá que puxa para nós, ele dá 2 viagens no dia e deixamos uma carregada à tarde, né? Certo. A questão, assim, nós colhendo quase parando, sabe? Sem pressa. A soja pode estar pururucando de seca ali, e nós vimos quase parando. E daí é aquela história. Temos uns vizinhos e uns conhecidos que, tipo, eu represento para mim que eles querem competir, sabe? Certo. Aí eles entram colher, rapaz, é aquele mesma coisa sortar aquele carroça de boi, assim, vão correndo tudo. Mas aí a perca é grande. Aí o que acontece? Como os terrenos deles são vizinhos e tal, nosso terreno, e tem uma estrada que passa por meio e tal, daí a gente sempre usa aquela estrada, né? A gente passa reparando a soqueira que nasce. Uhum. Rapaz do céu! Se fizesse um tratamento naquela soja que nasceu, do jeito que está crescendo ali, e a quantidade está crescendo, dá para colher de novo. Aqui lá faz um tapete. É muita perca, da nossa, o que só perde é só que perde na parte da frente, na parte da alimentação ali, por causa do impacto dos dentes, nas bainhas, acaba quebrando esse negócio. Já a outra parece que joga de tudo quanto é lugar, joga até pelo tubo, do jeito que eles estão correndo tudo, né? Não, tubo é boa, Gilson. Puta merda. Porque não tem precisão. Gilson, a média de trabalho a quanto que é a velocidade de corte de vocês? Senhor, como eu falei, é quase parando, é menos de 5. Menos de 5. É uma primeirinha ali, senhor, daquele jeitinho assim, e com o redutor puxado indo assim, sabe? Para não ter pressa. Não ter pressa. Mas, porque senão nós escolhemos tudo muito logo, daí ficamos sem ter o que fazer depois. Bom, então tá bom. E escuta aqui, Gilson, aumenta a qualidade do grão daí ou não? Senhor, em relação à qualidade do grão, gostaria de abordar o seguinte tema. Se não tiver regulado aquela, como eu falei, as peneiras, sai uma semente suja. Vamos falar grão, né? Porque semente não é o caso. Sai uma soja suja, sabe? Com bainha e tal. E daí, como nós corremos devagarzinho, assim, sabe? O vento bem regulado, a abertura ali do côncavo dos batedores ali bem no tipo, assim, fechado para maiar bastante, não quebrar tanto. Obviamente, ele vai acabar dando uma quebra, vai ter uma sojinha quebrada, outra lá pro meio, falando de soja, né? Mas pode ser um milho, pode ser um feijão e tal. E daí, tipo, ele sai uma soja bem, tipo assim, em relação ao mandar para Copa Agrícola, para Gavilon, essas firmas que recebem a soja, os insumos, né? Soja e tal, e os grãos, o desconto que vem é bem reduzido, sabe? Não tem tanto quebrado, não tem tanta impureza, não tem tanto nada, esse negócio. Tipo, querendo ou não, se você souber a velocidade que está colhendo, a máquina estando bem regulada, não tem perca. E aí é um ponto bem interessante para todo mundo ver, né? Principalmente quem está colhendo uma coisa, porque ele vai estar deixando de perder em uma parte, né? Vamos supor que ele perdeu na colheita já, porque vai, digamos, correndo tudo, né? Ele perdeu já ali por jogar semente pela máquina. Aí, a semente que vão sair, sai cheia de impureza, sai com bastante palha, daí, no caso, vai dar impureza, né? A hora que eles tiram no calador lá, vai dar mais desconto. Daí já não é lucro, só vai ter prejuízo, né? Sim. O que eu ia falar? Tem gente que colhe, qual que é a maior velocidade que você já viu o pessoal colhendo aí? E eu já vi gente colhendo em segundo avançado. Que era um tio meu, que ele tinha pressa de colher. Até o dia que ele enfiou a plataforma num toco lá, foi de arregaçar tudo. Uma mesma máquina que nós tínhamos. Ele pegou e enfiou a máquina lá num toco e não sobrou nem para contar a história da plataforma. No caso, a firma que ele mandou arrumar a máquina deu graça, né? Tipo, serviço para ele, né? Eu falo por isso aí porque o pessoal, quando
quando o agrônomo ou o próprio técnico agrícola, ele pode fazer cálculo lá para o cara estar também vendo a melhor velocidade, né? Mas é aquilo que você falou, vai muito da experiência do pessoal que está fazendo. O técnico, quando vai fazer um cálculo lá para mostrar, tentar explicar para o proprietário, dono lá, que ele está perdendo na colheita, ele mede 1 metro quadrado, coleta toda a semente que caiu naquele metro, faz uma contaiada lá que é bem facinho, faz uma regrinha, joga hectare, joga arqueira, esse negócio aí, regrinha, normalmente uma regrinha de 3 resolve tudo. Sei. Pronto, deu o resultado lá, tá perdendo, daí depois do resultado da regra de 3, divide pela quantidade pelo peso de saco, vê quanto de saco tá perdendo e tal. Fez a regrinha, ó, você tá perdendo 6 sacos por arqueira. Uhum. Se o produtor achar que para ele não faz diferença, que se manda, né? Que toque, mas 6 sacos por arqueira, 10, 20, é uma perda muito grande. Se você for ver, por exemplo, igual você está falando, se for uma propriedade ainda pequena, se você conseguir de minimizar isso, você está tendo maior ganho. Agora, diz que onde o pessoal dá muita perca, assim, o pessoal não esquenta muita cabeça, é no Mato Grosso, né? Mas aqueles lá você manda naquela redonda que dá nem metade do terreno deles, já encheu a caixa. E aí o pessoal diz que não se importa muito com a questão de perca, né? Diz que, lá a faixa de colheita é muito curto, sabe? Tanto é que esses testes aí que eles fizeram com as amarelas, eu também já conheço bem as amarelas. Uma vez a gente fez uma visita para a fábrica, até o Felipe foi. Foi lá no Mato Grosso. Por isso que eles fazem, colheu tantos em tantas horas. Porque lá o negócio é eu colher o máximo possível em menos tempo, sabe? Por causa que é muita área, entendeu? Para colher. E às vezes perder um pouco não é o que vai fazer diferença no final, sabe? Mas aqui para nós, como a tecnologia é altamente investida, cada hectare vale, né? Certo. Tem que por causa disso, entende? E nesse caso, acho que pela janela ele consegue plantar mais cedo, ele consegue também, no caso, plantar, fazer maior rotatividade, não é isso? Lá nas culturas lá, não, professor, tem uma época certa para colher e pelo que eu saiba, né, pelo lugar. Não tem assim como fazer 3 ou 4 culturas que nem é aqui. Por causa tem uma época que chove e a época que dá calor, sabe? Sei. E daí quando chega o ponto da soja, chega o ponto da cultura que tiver, sabe? Tem que colher. E às vezes sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectares e o negócio não é bem facinho, sabe? Tem que conquistar mesmo, tá? É gigante o negócio, só de falar desse tamanho aí, é gigante o negócio, né? Então tem que colher ligeiro mesmo. Às vezes, com pouca perca, não vale a pena para eles ficar calculando. Sabe? Porque daí senão perdem mais, né? Pelo tempo, por causa do alento mesmo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas diz que a manutenção lá, diz que eles não são muito assim ligados em fazer muita manutenção, não, em máquina lá, né? Diz que usa aí a máquina 3, 4, 5 anos e descarta. Daí, no caso, acaba vendendo e comprando outra, né? Segundo o pessoal. Isso aí eu não sei, professor, mas... É assim mesmo, professor. Comenta, né? E dependendo do lugar, eles não compram máquina nova, sabe? Eles compram um trator usado, simples, para paulhar mesmo, né? É tirar o máximo, no caso, do equipamento. Que nem nós, até pouco tempo, nós tínhamos um 125. E certo. Nós pegamos aquele trator, nós adquirimos ele em 2008, se não estou enganado. Vendimos ele faz uns 3, 4 anos. Nós pagamos 100 e poucos mil, vendemos por o mesmo preço que compramos, ele vendíamos de tão bom que estava o trator. E o caboclo que comprou, ele tem lido assim com Mato Grosso, esses lados fora, Tocantins, Bahia e tal, né? Ele pegou e mandou o trator para lá, porque lá aquele trator saía muito. Tá. Mas tá bom, gente, ó, vamos lá. Aqui tá falando que o operador conhece melhor a máquina, os comandos e funcionamento. Então, se a gente já tem o cara que opera ou normalmente trabalha lá,
Pode ser até o próprio dono da propriedade, ele acaba conhecendo a máquina, tirando, no caso, a melhor condição da máquina, né? Ou a maior produtividade possível, tá? Aqui, uma questão, se você planta mais num local só, igual você tem a tua propriedade, você conhece as condições, no caso, que pode ocorrer, se você teve, no caso, ou não, por exemplo, alguma falha ou alguma coisa na hora de preparar, por exemplo, a cultura, né? E, quando necessário, alguns operadores também já vão corrigindo, fazendo as regulagens necessárias, por exemplo, do equipamento, tá? Para aumentar aí, no caso, a produção, ou diminuir a perca, na verdade, né? O bom operador aqui, ele tem que saber identificar algumas falhas no mecanismo da máquina, conhecer a cultura que ele está, no caso, colhendo, aí aquela questão do cara saber teor de umidade, se está dentro do esperado ou não. Se o cara começar a colher muito seco, vai começar a dar muita perca também, né, Gilson? É o que você está falando aí. Exatamente, professor. Na verdade, eles têm que colher um meio termo, né? De 16% de umidade para baixo e acima de 12% é top de linha. Agora, se você já estiver colhendo a 10%, 9%, já é prejuízo, porque daí eu perdi o peso, né? E se você estiver colhendo acima de 16, digamos assim, em torno de 18, 19 a 20, até tem casos bem mais assim, aí ele já desconta. Aí dá prejuízo também. É que quando acho que a umidade é muito alta, aumenta também peso, né, Gilson? Aumenta o peso e a questão daí que para onde você vai mandar tem que secar, né? Dependendo, sei lá, se é a cooperativa ou quem está adquirindo, eles vão querer cobrar para terminar de secar. Sim. E nesse caso, Gilson, existe, por exemplo, essa questão para o cara abrir uma janela lá que ele sabe que vai chover alguma coisa, ele passar o dessecador para poder, no caso, acelerar isso? Então, senhor, a hora que a soja já está engranada, fechou o ciclo da reprodução dela e tal, né? E começou a amarelar as folhas e tal, tem gente que simplesmente pega e desseca. E já colhe. Ah, tá. Porque daí ele ganha tempo. Ganha tempo, exatamente. No caso, vamos supor que ele colheu a soja tardia, no outro dia plantou lá soja de novo. Certo. Por exemplo, eu faria isso. Se eu administrasse assim, eu plantava uma precoce, tirava a precoce e emendava uma outra soja atrás. Fazia 2 safrões de soja. O que não pode, né, por causa do zoneamento, né? Porque tem eu não vou lembrar bem o dia, eu sabia até pouco tempo, mas houve uma mudança nessas normas ali do mapa, né? Até certo dia pode ter soja na lavoura, né? Certo. Depois disso, não pode. Ou seja, você tem um determinado prazo para plantar, daí vai passar o ciclo vegetativo lá, de crescimento e tal, aí você vai colher, ainda vai ter um prazo, né? Está dentro do prazo. Vamos supor que você inventa de fazer um plantio de soja, por exemplo, que nem eu citei a ideia ali, né? E vamos supor que passou desse tempo, caso a tua soja já não esteja seca, no caso, pronto para colheita, aí é BO, aí é multa. Viu, Gilson, isso aí também não está atrelado à questão, por exemplo, de contaminação, por exemplo, com um produto que não está dentro, no caso, da época de plantio dele? Porque pode ter... Não, esse do zoneamento, senhor, um pouco para controle da ferrugem asiática e de algumas doenças, como mofo branco, entre outras, né? Certo. E são doenças que elas se alojam em restos culturais. E vamos supor que eu plantei a soja, ficou lá, passou de um ano para outro, aquele pezinho lá no meio da lavoura, seco, mas estava lá. E também, daí como caiu, sementeou, nasceu de novo.
a doença se aloja, né? Daí Uhum. eles fazem esse zoneamento e tal, um tanto já para evitar que, que as doenças que passem de uma época para Se outra, mas propaga. ele pensa assim, vamos supor que agora atacou uma ferrugem asiática lá, e essa Aham. mesma ferrugem asiática ficou no terreno, ela teve condições para ficar por lá, sabe? E ela passou de um ano para outro. Imagina a resistência que essa desgraça adquiriu, né? Uhum. E daí, de repente, mais pra frente, já é ruim de controlar, né? Tem produtos hoje em dia que, nossa, é top de linha, né? Certo. Só que o preço também lá, aquelas coisas gigantes, né? Complicou daí, né? Aqui, ó, o cara colocou aqui, a gente pegou aqui a correta manutenção periódica da colhedora. Tem muita gente que que eu pude notar com esse tempo que eu estou vendo o pessoal trabalhar em relação a isso aqui. O agricultor, às vezes, ele não faz a manutenção periódica, ele espera quebrar. Não sei se é uma regra ou porque. Não é que seria uma regra, senhor, mas vamos supor que eu tenho minha colhedora, ela está na garantia. Aham. Ah, cara, se não quebrar até a garantia, a hora que estiver quase acabando ela, eu vou lá e faço uma revisão boa. É Fora as porque. revisões que já estão recomendadas, né? Porque não tem como escapar, né? Mas digamos assim, eu não cuido porque eu sei que tem garantia. É um detalhe. Certo. Agora vamos supor que revisões periódicas, ali, vamos supor período de. Vamos supor, hoje eu parei de colher, amanhã eu vou começar a colher, né? O que eu tenho que fazer? Verificar a água, os níveis de óleo. O ideal é verificar todos eles, Certo. por causa que você não sabe, de repente você está trabalhando, mas tá dando tá minando numa mangueira lá, dando um vazamentinho, Aham. obviamente vai abaixar o nível do óleo, né? Certo. Outro detalhe também que deve é radiador, né? Ver se tá a água no radiador tá no nível bom. É manutenção básica que você fala. É aquela manutenção assim que você tem que fazer. É a Porque periódica vamos básica. falar, você tá colher, mas o filtro dela estava entupido por causa da poeira da soja. Pegar a Aham. soja, por exemplo. Você podia ter limpado, né? Aumenta consumo de combustível fazer isso aí. Sim, exatamente. E fora que você, de repente, por o filtro entupido, o prejuízo foi maior do que eu tivesse pegado e limpado o filtro ou substituído, em algum caso. Sim, sim. Eu falo isso aqui, Jus, porque eu vi alguns custos, por exemplo, de manutenção em máquina, quando os caras falam que encosta fazer uma máquina, por exemplo, fazer uma manutenção mais pesada, o custo é alto, né? Apesar que a máquina custa caro, né? Mas é aquele ditado, né? Se eu tenho uma máquina de 1 milhão e eu não conseguir trocar um filtro de 500, larga, mano. Não, tá certo. Eu falo isso porque o tipo de manutenção é diferente do que a gente faz, por exemplo, na área rodoviária e na área, por exemplo, de veículo leve, né? Que veículo leve, você fala em quilometragem, chegou naquelas horas. Apesar que vocês têm a questão de horas, Mas né? a máquina é por hora também, né, senhor? É. Em termos de mas tal, é por hora. Pode falar. professor, eu ia falar, desculpa que eu interrompi, Jus. Eu ia falar que. Mas tem bastante produtor consciente, sabe? Que faz essa. Principalmente em trator. Acho que o Gilson faz mais revisão, mexe com mais com trator do que eu. Uhum. Bem mais, na verdade. E que os caras fazem as. Você é pequenininho, daí eles pegam você para enfiar no meio dentro das máquinas, daí eles te colocam dentro da máquina. É por aí, por aí. Viu? Mas é que daí os caras fazem aquelas revisão periódica mesmo para ver como é que tá. Então, nos trator, nas máquinas também tem, sabe, professor? Tem os conscientes, tanto é que tem máquina que o cara usa 3, 4 mil horas e ela já tá tão bem cuidada que ela já é totalmente revendida, sabe? O cara revende ela e já compra uma nova, sabe? Sei. Então, tem disso também do cara cuidar assim, mas vai muito do. Não é uma coisa assim. Na verdade, do brasileiro, esse troço aí de não cuidar das coisas, né? Não ter zelo pelas coisas, né? Uhum. Em geral, né? Tô falando da área rodoviária e tudo assim. Sim, sim. Mas eu falo isso aí porque, eu ouvi falar, por exemplo, não sei, o Natanael que trabalha na área a região de Castro, ali em Castro diz que tem muito pessoal que os holandeses que cuidam muito bem das máquinas. Apesar que diz que tem cara que cuida e tem cara que também deixa o troço destruir também, né?
que você diz, Natan? Exatamente isso aí, professor. Hã? Exatamente isso aí mesmo que o senhor tá falando. Como mesma coisa que tem cara que cuida, tem cara que não tá nem aí. É. E o problema de deixar, no caso, passar ou não fazer revisão, que o custo operacional disso explode lá em cima depois, né? Porque vocês devem dar. O pessoal segue. Você já viu quanto que sai essa revisão, por exemplo, de uma máquina dessa? Quando o cara encosta, tem que fazer bastante coisa, né? Para a gente que ganha salário, o troço parece um monstro grande, porque o cara gastar 80, 100 mil aí para fazer uma revisão é uma paulada, né? Professor, e é bem facinho, sabe? Você de gastar um É só a máquina engolir uma pedra lá que já era. Aham, exatamente. É só o cara descuidar ali, ou para foder uma plataforma ou um rotor ali, é 2 toques. Ah, tá. Eu acho que uma coisa que dá para mudar na cultura do pessoal é começar a trabalhar mais essa questão de manutenção preventiva. E daí o camarada, ele antes de quebrar, ou antes, no caso de começar, ele já está com a máquina já preparada para, no caso, voltar a trabalhar, né? Isso não é válido só para, por exemplo, a colheitadeira, mas pode ser o trator, sei lá, as próprias plantadeiras. E essa questão aí, por exemplo, que a gente está vendo, a parte de precisão ali, quanto mais adequado e mais regulado tiver, menos vai ser a perca também, né? Sei lá, o Lucas, quando vocês vão ver, vocês chegam a olhar essa parte de ver se está tudo ok, a parte de mecânica, antes de colocar um sistema, Lucas? Ó, professor, a princípio a gente não dá muito uma olhada aqui. Colheitadeira, assim, a gente não mexe muito. Aham. É Mas mais trator. Isso, mais isso, plantio e pulverização daí. Uhum. Mas o certo seria olhar, né, professor? Não tem muito o que fazer. Porque na verdade, se a gente tiver uma falha, por exemplo, ou um desgaste mecânico, ele vai influenciar também nisso, né? Sim. A gente vendo dessa forma, acho que acaba dando diferença aí nessa questão, né? Se o cara não fizer uma manutenção adequada. Mas é uma cultura... Na verdade, é que a gente pensa, né? Vai gastar agora e deixar para gastar depois, né? É muito mais difícil você querer comprar, pagar alguma coisa antes do que acontecer, né? Então, sim. O pessoal, a gente fala, deixa acontecer para depois nós fazer as coisas, né? Para resolver. Foi o que você falou, Adalto, mas não é a cultura aqui do brasileiro. O brasileiro ele espera realmente fazer isso que você está falando. Espera, vamos ver que se quebra. Se aguentar, eu vou tocar. Se não aguentar, eu faço a manutenção. É desse jeito, né? E o problema disso é que no final acaba ficando mais caro a brincadeira, né? Que daí vai estragar outra coisa. E o problema a manutenção corretiva sempre sai mais cara, na verdade. Porque ela acaba englobando mais coisa, não uma coisa só que estava, no caso, danificada, gasta, alguma coisa assim. E fora o detalhe que você tem, vamos supor assim, faz uma manutenção preventiva ali. Deu problema naquela situação, você tem garantia, você não tem tanto prejuízo, não. Sim. A verdade é essa. Agora, se você deixar quebrar... O problema de quebrar, né, Gilson, é que você chega na época da colheita, quebra. Aí você tá com a janela do tempo para, no caso, corrigir. Daí você fala assim, pô, e agora? Se você perder, olha o que vai acontecer. Vai ter problema, porque... Mas eu digo assim na questão... A janela, né? Professor, mas eu digo na questão, assim, vamos supor que eu falei para sei lá, paguei para fazer uma manutenção na minha máquina para eu entrar colhendo com tudo. Certo. Bom, entro colhendo, o que acontece? Que estourou um rolamento, entortou não sei o que, arregaçou a máquina. Aquele rolamento foi trocado na manutenção. Obviamente, eu tenho a garantia, os caras trocaram e tal, né? Ou seja, eles vão ter que me pagar o dano, acabou. Aí vem uma coisa interessante de tudo isso. Quando vocês fazem manutenção dentro da concessionária igual vocês trabalham, a garantia é de 1 ano. Mesmo vocês fez o serviço há 1 ano atrás, você está com a garantia ainda da peça, entendeu? Exatamente. Se você faz, por exemplo... 6 meses.
Se você faz numa oficina independente, ou outro, o cara, sei lá, o que tem oficina particular, a garantia dele é no máximo 3 meses. É a garantia da peça. Hã? Ele dá a garantia da peça. 3 meses. Quebrou aquilo ali, já era. Daí o cara fala assim, ó, já venceu a tua garantia. Aí você perde. Ô, Por Márcio, isso vai ter algum trabalho dessa aula aí ou não? Oi? Vai ter alguma atividade dessas aulas aí ou não? Vai. Deixar mais para frente agora. Nós estamos ainda mais terminar essa parte aqui. Depois nós vamos entrar a parte de eletrônica que vai entrar desse negócio. E tem muito para terminar ainda sobre a colideira ou não? Nós vamos falar algumas coisas dos mecanismos, algumas coisas assim. O legal da outra vez eu peguei e levei o pessoal, porque tem o pessoal que trabalha mais voltado a... Tem o pessoal que está no escritório, tem o pessoal que está mais com trator, então a gente levou o pessoal lá nas concessões e eles mostraram lá na colheitadeira o que dá para ser feito. Né? Não fez operação, mas a questão, o que pode ser corrigido, o que não pode ser corrigido. Por exemplo. Que mal pergunta, mas o senhor que é muito chegado com a turma da Valtra lá, por que você não conversa com o vovozão lá? Acho que é o vovozão da Valtra. E fala por ele lá, mostrar as coideiras deles lá para nós, só para nós dar uma de João Sem Braço Curioso. Mas tem a da Valtra e da Massa, isso é a mesma colheitadeira. Então, se é a mesma, né? Nessa questão, até é o seguinte, ó. Se nós não tivéssemos, nessa época agora, o Alcemir, o gerente de serviço, ele tinha até se proposto para levar o pessoal na fazenda aqui do grupo do EBCDA. Porque lá eles testam ainda, no caso, a máquina da Valtra, da Massey, da Case e da própria New Holland também. Eles também implantam aqui perto ali na saída para Curitiba, aqui, a fazenda dos caras. Mas o duro disso tudo, Gilson, é que a gente não tá podendo reunir todo mundo junto. Mas é que dá para fazer grupo, né? O que a gente pode tentar organizar, se a gente conseguir falar com o pessoal e organizar dessa forma, eu posso até ver lá. Daí a gente leva o pessoal, deixa separado, depois a gente... Vamos por separado, senhor, mas vamos por... amanhã nós temos aula. Daí o senhor tem lá... se trazer só 5 pessoas, beleza. Já separa 5, deixa certo. Ou, digamos assim, tem os piada case, os piada new. Leva o grupo separado. O new, como é maior, leva em 2 vezes. Não, fechou a New, ela acho que ela tem 4 aqui, mais 2 lá de Castro, né? Os de Castro eu não conto. Tá bom. Vai dessa. E aí vocês são 4, acho que lá na Case, né? E tem o Alien que tá ali sozinho na LS e aí tem, acho que tem 4 também na Massey lá. Vamos conversar com os caras, vamos ver se a gente conseguir fazer dessa forma, a gente pode fazer alguma coisa. Tipo, hoje fulano vão. Aí os caras, sei lá, ficam sem fazer nada, pois não tem problema, né? Daí na próxima aula vai eles, os que foram, ficam sem fazer nada. É um negócio simples. O que dá para filmar também, filmar o dia que for um separado do outro, daí a gente faz, no caso, depois eu posto também qualquer coisa. Pode também. Ou o professor pega o celularzão chique no último que o senhor tem aí, vai numa coedeira lá e fica dentro da coedeira mostrando com o celular, filmando e passando aí. Funcionando ela? Então tá bom. Mas tá bom, Gilson. Vamos encerrar por hoje aqui. Já faz 1 hora que nós estamos aí, ó. Aí a gente volta a conversar mais um pouquinho amanhã, beleza? Eu vou ver se eu consigo utilizar isso aí, Gilson. Falou. Tá? Mas, só pelo fato de você estar mostrando aí o conhecimento de alguns aí, já vai estar contribuindo com o pessoal que não está nesse setor. Né? Já muda bastante. Porque é troca de experiência aí, o que vocês estão vendo, na verdade. Né? E a gente tem mais aí, esse mês de agosto, comecinho do mês de setembro só, acho que encerra a turma de vocês. Né?
Vai ter outras Cagada, aí já era. Na verdade, E como é que é, professor? E as aulas vai até setembro mesmo, daí não vai ter mais nenhuma reposição, nada, só cara, setembro e acabou. eu não sei te dizer. Isso é um negócio que ninguém sabe nem responder, velho. Nem a nossa gerência, o pessoal aí da própria concessionária, porque vocês têm contrato com eles, né? Pois é. Alguns aí vão ser todos efetivados, aí tem que ver como é que se. Ô, senhor, você não sabe quem vai ser efetivado já? Não sei, velho. Isso daí eu não encomendo. Olha o tipo do Gilson, cara. Ai, as perguntas, cara. Ô, Gilson, mas você tem que. Você que tem que se garantir. Ah, mas eu me garanto. Eu só tô perguntando se eles já deram alguma pista. Não falaram nada ainda. Ainda não. A hora Agora, que o senhor, a hora que falaram alguma coisa, o senhor explana pra nós, hein? viu? E outra coisa. Se vai ter outra turma, acho que vai ter outra turma. Isso é normal. Vai continuar. A empresa já falou que quer, no caso, colocar outra turma depois dessa. Eles têm que colocar também que faz parte da legislação, né? É obrigação, né? Acho que tem esse negócio, né, na lei, professor, né? O número de funcionário tem que ter tantos aprendizes. Eles optam para pôr pessoal na área da técnica porque na área de escritório tem uma montoeira de gente que E é mais fácil de mandar embora também. Hã? E é mais fácil de dar conta. Ah, tá. Mas tá bom, gente. Amanhã a gente conversa mais um pouco, então. Beleza? Ferramenta, né? Fala, Zé. Tem que ter gente para ficar alcançando a ferramenta, limpando a peça. José, você tem que dar tempo ao tempo, homem de Deus. Não adianta você falar que ficar criticando desse jeito. Vai chegar Não, a tua vez. eu tô brincando também, não tô criticando, calma. Mas faz parte do processo. O Gilson tá lavando máquina esses dias aí, ó. É E bom como lavar que máquina, fura, Gilson? Aqui todo mundo lava máquina, professor. Então, mas faz parte. Eu lavei. Com sorriso no rosto, mesmo o Adalto amaldiçoando a máquina, mas eu tava com sorriso no rosto. Amaldiçoando. O Gilson também é apavora, né, cara? Eu sou livre. Eu já lavei muita peça, já limpei muita oficina já, velho. Eu também. Mas sempre com sorriso no rosto. Tem que fazer o quê, né? Tomando um café. Sorriso no rosto. Ô, Dalton, tira o saco da goela, velho. Falou, gente. Falou, professor. Até mais. Até mais. Falou, professor. Até Bom mais. final de tarde aí. Também. Adalto Geado.